Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todos acharam? Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. E vamos ler juntos esse texto. Mateus 5, de 10 a 12. Leiamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Senhor, nós te louvamos pela liberdade que temos de abrir a tua palavra, pela bênção de meditarmos na tua santa lei. Rogamos, ó Espírito Santo, que tu abras o nosso entendimento. Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, Espírito do Senhor, nos dê a compreensão da tua palavra, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei, e fala ao nosso coração, abre o nosso coração, alimenta-nos, nutre-nos, venha a ministrar a nossa alma, venha a nos fortalecer, a nos encher com a tua palavra, venha, ó Deus, abençoar o teu povo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testemunhar algumas situações que nós poderíamos dizer que são contraditórias. Por exemplo, em determinadas instituições, em determinados ambientes, inclusive acadêmicos, às vezes são apresentados conceitos, doutrinas, ensinamentos contrários à Sagrada Escritura, que ofendem a Deus, que desonram ao Criador. Muitos deles até negam a Deus, negam o Deus que se revela na Bíblia. E quando estes ensinamentos são apresentados em muitos desses ambientes, eles são simplesmente aceitos e aplaudidos como uma expressão de um mundo plural, de um mundo que valoriza a diversidade. Mas é interessante que nesses mesmos ambientes, quando de alguma forma o Deus da Bíblia é citado, quando de alguma maneira o Evangelho é mencionado, essas mesmas pessoas que exaltam e que glorificam a pluralidade religiosa, essas mesmas pessoas que exaltam a multiplicidade de ideias, são as mesmas pessoas que dizem o Estado é laico. São as mesmas pessoas que dizem não pode haver doutrinação religiosa nas escolas. São as mesmas pessoas que dizem, não, essa questão de Deus é algo para o templo, é algo para o domingo, é algo para o ambiente da igreja. Perceba que o mesmo grupo que exaltou N expressões religiosas, que o mesmo grupo que
glorifica expressões ateístas também, expressões agnósticas, expressões marxistas, etc., elevando-as quase a um status de religião ou a um status de religião. É o mesmo grupo que, quando de alguma maneira uma mensagem que se refere a Deus é mencionado, é o mesmo grupo que diz: isso não pode. Mas o fato, irmãos, é que isso não deveria nos surpreender. Porque o Senhor Jesus, Ele afirma que seria assim. Que seria dessa forma. E nós não podemos, irmãos, criar falsas expectativas. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos anunciar o Evangelho, mas nós precisamos entender que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela, a despeito de ser uma mensagem de amor, de graça, ela é também uma mensagem que confronta. Porque o Evangelho, ele questiona cosmovisões. O Evangelho, ele confronta ideias erradas. O Evangelho, ele tem a capacidade de mostrar para as pessoas que caminhos que elas têm seguido são errados. Que ideias que elas têm abraçado há 5, há 10, há 20, há 30 anos são equivocadas. E isso gera desconforto. E isso causa oposição. Jesus aqui nesse texto, ele, na introdução do Sermão do Monte, ele apresenta as chamadas bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do discípulo de Cristo. Elas apresentam a nossa fotografia, a nossa imagem, quem nós somos, ou pelo menos quem Deus quer que nós sejamos. E o Senhor Jesus, ele introduz as bem-aventuranças exatamente com essa palavra, bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa feliz, afortunado, ditoso. Só que o sentido dessa palavra aqui não é aquela felicidade subjetiva que é tão defendida. Não é aquele conceito que apresenta a felicidade como um sentimento subjetivo ou como uma emoção passageira. Algumas pessoas chegam a dizer: felicidade é um estado. Algumas pessoas chegam ao ponto de afirmar: ninguém é feliz, a pessoa pode estar feliz. Isso é um equívoco. Jesus apresenta aqui um grupo de pessoas que é feliz. Jesus a chama de bem-aventuradas. Então, em primeiro lugar, as bem-aventuranças descrevem o caráter do discípulo de Cristo. Segundo lugar, a gente percebe que as bem-aventuranças descrevem 8 características, ou 8 qualidades, que devem estar presentes nos discípulos de Cristo. E é importante que a gente note que a ideia é: as 8 devem estar presentes. Não apenas 1, 2 ou 4. As 8. As 8 marcas do discípulo de Jesus Cristo. E as bem-aventuranças descrevem isso. 8 características ou qualidades do servo do Senhor. Mas em terceiro lugar, as bem-aventuranças, elas apresentam, além do caráter do discípulo de Cristo, além das qualidades do discípulo de Cristo, elas mostram as 8 bênçãos presentes. Essas bênçãos podem ser atuais, e são, mas elas são, acima de tudo, futuras para todos os discípulos de Cristo. Então, essa é a ideia.
quem é o seguidor de Cristo, quais são as características do seguidor de Cristo e quais são as bênçãos que o seguidor de Cristo tem. Perceba que as 8 qualidades, elas são introduzidas pela palavra bem-aventurado. O que Jesus está dizendo é: estas são as pessoas felizes. Quem são as pessoas felizes? São essas. É interessante que Jesus apresenta aqui uma contracultura. Por que uma contracultura? Porque se você lê as bem-aventuranças, e nós lemos no início do nosso culto, para a sociedade atual, essas pessoas não são felizes. Mas na perspectiva de Deus, que é a verdadeira, essas pessoas são aquelas que Deus olha para elas e diz: essas são felizes. São essas. São exatamente essas. É interessante que quando nós chegamos à 8ª bem-aventurança, Jesus diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando para um grupo de seguidores. E ele está mostrando que aquele grupo de seguidores não pode ter uma falsa expectativa. É muito ruim a gente ter uma expectativa frustrada, não é? Nós esperarmos algo e aquilo não acontecer. E Jesus aqui, ele tira qualquer falsa expectativa e diz para os discípulos: vocês serão perseguidos. E ele diz para nós hoje, de alguma forma, mesmo ainda estando em um país livre de uma perseguição mais ostensiva, Jesus diz: vocês, cristãos, serão perseguidos. E o Senhor vai mostrar que esses cristãos, esses discípulos de Cristo, perseguidos, eles são para Deus felizes. É interessante que a Bíblia diz, há uma bem-aventurança aqui, verso de número 9, a 7ª bem-aventurança, diz que os cristãos devem ser pacificadores. Os cristãos devem buscar viver em paz com o seu próximo. Essa é uma marca do cristão. Só que viver em paz com o próximo não pode ser ao custo da verdade. Não pode ser ao custo de negar a palavra de Deus. Então o cristão, como diz Paulo, ele deve fazer o possível para viver em paz. O cristão não deve criar rixa. O cristão não deve ser aquela pessoa que incendeia o ambiente onde está. O cristão não deve ser um causador de confusão gratuito. Ele deve ser um pacificador. Mas ao mesmo tempo, ele precisa estar pautado na verdade. E muitas vezes, a verdade da palavra de Deus, ela incomoda. Diante disso, Jesus vai mostrar que há pessoas que, por mais que a gente se esforce em viver em paz com elas, elas vão nos perseguir. Elas vão nos injuriar. Agora note, qual é a motivação dessa perseguição? Presta atenção nisso. Por quê? Para que não haja confusão. Exemplo, uma pessoa crente, ela compra, e não paga. Aí de repente ela se vê numa situação judicial e embaraçosa. Não adianta ela dizer: o diabo está se levantando contra mim. Ou alguém comete um desfalque na empresa que trabalha, ou só chega atrasado, rouba o tempo acessando a internet, vendo Facebook, WhatsApp, etc, não sei quantas horas por dia.
sai mais cedo, falta sem justificar. De repente, acontece da pessoa ser afastada da empresa. E aí ela diz: Satanás está se levantando contra mim. Não, não, não. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de uma perseguição. Perceba aí o texto, verso de número 10. Olha aí na sua Bíblia. É uma perseguição por causa de quê, irmãos? Por causa da justiça. E Jesus elucida ainda mais isso no verso de número 11, quando diz que essa perseguição é por minha causa, ou por causa de Cristo. O que Jesus está dizendo é: há pessoas que vão perseguir os cristãos por causa da justiça. Qual é a justiça? É aquela justiça que eles têm fome e sede, descrita no verso 6. Há pessoas que vão perseguir os cristãos porque eles são crentes. Não é comum isso, irmãos? Me lembro de uma reportagem, há alguns meses atrás, de uma revista muito famosa no Brasil. E o título da reportagem era mais ou menos assim: que gente incômoda. E ela descrevia os crentes como um povo que incomoda. Como um povo que incomoda. Mas ao mesmo tempo nós temos expressões religiosas hoje, que se manifestam em um radicalismo e num extremismo que leva a matar dezenas, centenas e milhares de pessoas. E ninguém diz que essa expressão religiosa, que essa religião incomoda. Por quê? Porque é assim mesmo. Jesus disse que seria assim. As pessoas não vão gostar da justiça que os crentes apregoam, da justiça em Cristo. Porque, irmãos, o Evangelho mostra que há um único meio da pessoa ser salvo, e esse meio é através da fé em Jesus. O Evangelho mostra que há uma única forma da pessoa ser justificada pela fé, e ela pode ser justificada pela fé em Cristo. O Evangelho mostra que não há vários caminhos para a salvação, há um caminho para a salvação, e esse caminho é Cristo. O Evangelho mostra que não há vários caminhos para Deus, há um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus. O Evangelho, ele apresenta a verdade como algo absoluto. O Evangelho mostra que a verdade é uma pessoa, e nós precisamos pregar isso com coragem, com unção, com amor, mas nós precisamos saber que isso pode provocar reação. E aí Jesus vai mostrar como é que os cristãos devem reagir a isso. Nós estamos falando nesse domingo, o tema é a Coreia do Norte, o país número 1 em perseguição. Semana passada a gente viu um vídeo aqui à noite na igreja. Nós não estamos na situação de perseguição da Coreia do Norte, mas de alguma maneira nós somos perseguidos e poderemos sofrer uma perseguição mais intensa no futuro. Jesus diz: como é que o crente deve reagir diante da perseguição? Como é que a gente reage quando alguém diz: eu não gosto de você? Por quê? Porque você é crente. Como é que a gente reage quando alguém diz: eu detesto de você? Por quê? Porque você é crente. Como é que a gente reage quando alguém se afasta da gente e nos marginaliza, nos tira do ambiente social dele, porque a gente é crente? A gente chora, a gente fica depressivo, a nossa autoestima cai, a gente busca negociar a nossa fé, abrir mão dos nossos princípios, a gente chega ao ponto de negar Jesus para ser aceito por uma sociedade. É isso, irmãos?
A gente ora para Deus matar o indivíduo? Não. Para ele ter uma doença dolorosa? Não. Para ele perder o emprego? Não. Para ele não ter êxito profissional? Não. A gente não vai orar por nada disso. A gente vai se vingar da pessoa? Não. A gente vai simplesmente sorrir ou se comportar como um estoico, aquele indivíduo que dizia: você tem que chegar ao ponto da insensibilidade, de não reagir a certas situações. Não. A gente vai gostar de ser perseguido como um masoquista. Eu gosto de sofrer. Não, nada disso. Mas Jesus diz aqui, irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que contraste. Olha o que Jesus diz, verso de número 12. Jesus diz que o cristão deve se alegrar. Se alegrar por sofrer? Não. Se alegrar porque é um masoquista? Não. Não. O cristão deve se alegrar de Jesus. Regozijai-vos e exultai. Sabe por quê? Porque aquele sofrimento dele, por causa do Evangelho, o identifica com o Deus do Evangelho. Se Jesus Cristo sofreu, por que nós cristãos não podemos sofrer? Se Jesus Cristo sofreu perseguição, por que nós não podemos sofrer perseguição? Se Jesus Cristo foi rejeitado, por que eu e você, que dizemos que seguimos a Ele, não podemos ser rejeitados? Então a perseguição pelo cristianismo nos identifica ainda mais com Cristo. E aí Jesus diz: regozijai-vos, exultai, alegrai-vos. Por quê, irmãos? E aí o texto chega no seu final. Observe, verso de número 12. Porque é grande o quê? Olha a sua Bíblia. É grande o quê? O vosso galardão nos céus. O que é galardão? É recompensa. Deus está dizendo: eu graciosamente vou recompensar aqueles que são salvos pela graça e que sofrem porque são salvos. No verso 10, Jesus diz: porque deles é o reino dos céus. Presta atenção. Vamos imaginar que você quer comprar algo. E vamos imaginar que você não quer dividir aquela compra em 10 parcelas. E você resolve juntar um pouquinho. Quando dá no mês, você junta R$10, R$15, R$20, e você junta. E você vai acumulando aquilo ali. Até chegar ao ponto que você tem aquele dinheiro e compra aquele produto, aquele móvel, aquele eletrodoméstico, aquela camisa, sei lá o quê. Jesus, Ele está nos mostrando algo maravilhoso, irmãos. Que ao mesmo tempo que a perseguição por Ele nos abate, a perseguição por Ele nos aflige, em alguns momentos até nos entristece, Jesus está mostrando que está havendo um acúmulo de tesouros nos céus para nós. Em meio ao aumento da opressão, em meio ao crescimento da perseguição, em meio à expansão da opressão, por sermos cristãos, e nós permanecemos fiéis, e nós não negamos a fé, simultaneamente vai havendo um acúmulo de riqueza no céu reservada para nós. Uma riqueza que ninguém rouba, uma riqueza que a alta ou a queda do dólar e da bolsa não pode afetar, uma riqueza que não se desgasta, que não se valoriza, uma riqueza eterna. Jesus diz: grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram
antes de vós. Deus nos chama para sermos pacificadores. Mas Deus nos ensina que por conta de Cristo, nós iremos de alguma maneira sofrer perseguição. A popularidade universal não é para os crentes, é para os falsos profetas. Assim como a popularidade universal está para os falsos profetas, a perseguição está para os verdadeiros crentes. Jesus, ele está mostrando o seguinte: felizes são aqueles que o mundo rejeita. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa de mim. Felizes são aqueles que são maltratados por serem cristãos. Não se deixe abater, meu irmão, se isso está acontecendo com você na sua casa, lá na sua empresa, com os seus amigos. Não se desespere. É por ser cristão? Jesus está dizendo: você é um afortunado, você é um feliz, você é um abençoado, você é muito feliz, porque de você, a você, pertence o reino dos céus. Porque grande, grande, grande será o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de sofrermos por Ti. Que não possamos sofrer por sermos injustos. Que não possamos sofrer por sermos ladrões, por sermos desonestos. Que não possamos sofrer por vivermos fazendo coisas erradas. Que não possamos sofrer por tratarmos as pessoas mal. Mas se necessário for, se isso trouxer glória para o Teu nome, ajuda-nos para, se porventura estivermos sofrendo, ou ainda sofrermos, por sermos cristãos, que venhamos, mesmo em meio à tristeza do sofrimento, que venhamos nos alegrar, porque esse sofrimento é um prelúdio da glória. Esse sofrimento é um prelúdio da recompensa. Esse sofrimento é o prelúdio do dia em que estaremos face a face com o Senhor do universo, com aquele que criou todas as coisas e restaurará todas as coisas, com aquele que derrotou o mal e que vai banir o mal dessa terra e lançá-lo no inferno. Um dia nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e iremos ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Um dia nós iremos ver o nosso Salvador, aquele que foi pregado na cruz para nos redimir. E nós iremos vivenciar aquilo que o Senhor mesmo disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, ajuda-nos a vivermos nesse mundo como cristãos. Ajuda-nos a vivermos a beleza do Evangelho. Ajuda-nos a vivermos a simplicidade do Evangelho.
Ajuda-nos a vivermos as bem-aventuranças. Nós precisamos vivê-la, mas nós vamos vivê-la no poder do Espírito. Então, Senhor, quebranta o nosso coração, muda o nosso coração, molda o nosso coração, transforma o nosso coração, enche-nos com o poder do Teu Espírito, porque só o poder do Teu Espírito subjuga a nossa carne, só o poder do Teu Espírito transforma a nossa vida. Então, Senhor, derrama o poder do Teu Espírito sobre nós, e em meio às adversidades que porventura venhamos a sofrer por sermos cristãos, nos firma, nos fortalece, nos fundamenta, nos livra do mal e continua a nos conduzir em vitória. Nós pedimos em nome de Jesus, que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, o Deus Consolador, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos faz verdadeiramente felizes, esteja sobre nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, agora e para todos sempre. E a igreja diz: você recebe a palavra do Senhor, meu irmão? Amém. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã.